Defran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Mestre Jesus, desejamos que a nossa humilde seara frutifique em todas as mentes e corações, que estejam todos sintonizados com a Tua verdade, única e eterna, que sintam nela a genuína fonte de alegria, convencidos de que é a sabedoria do Teu Evangelho que nos fará verdadeiramente felizes. Faze amigo incondicional de nossas vidas, que nos tornemos livres da satisfação equivocada dos nossos estreitos sentidos, para que, libertos, possamos visualizar e vivenciar os valores infinitos do Espírito imortal. Que a Tua paz se faça em todos os corações. A todos os ouvintes, o nosso fraternal bom dia. Nosso bom dia também para você, Rosinha, a você, Danilo Espuma, a quem cabe a aplicação da moldura sonoplástica deste programa. E já a nossa primeira e rápida sessão. Os espíritos superiores respondem. Do Livro dos Espíritos, destacamos para hoje a questão número 621, que pergunta: os espíritos superiores informam que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Por que, então, a necessidade de ela nos ser revelada pelas Escrituras e pelos Espíritos? E a resposta: pela necessidade de ela ser sempre lembrada pela humanidade. Hoje, este programa apresentará resposta à pergunta da nossa prezada ouvinte, Ana Júlia, do Jardim Seminário, que foi formulada à equipe do Idefran nos seguintes termos: o que diz o Espiritismo a respeito dos conturbados relacionamentos entre os membros de uma família, sobretudo quando alguns de seus membros parecem estar sempre dispostos a chocar-se com os demais familiares? Nós vamos ouvir a resposta, minha cara Ana Júlia, no final deste programa. Antes de iniciarmos a apresentação do conteúdo central do programa de hoje, vamos informar aos ouvintes que a reunião deste mês de junho da USE Franca será hoje, às 15 horas, no Centro Espírita Amor e Caridade Vicente de Paulo, na Rua São Francisco, 1791, bairro Santa Rita. Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por menor que seja, uma só infração à sua lei que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes, de onde resulta que nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre responsável pelos seus atos, pelos quais responderá inexoravelmente, podendo, contudo, mudar o seu destino se dedicar à causa do bem incondicional
e harmonizar-se com os desígnios das leis de Deus. O homem muitas vezes perde muito tempo durante toda a vida e, no final, ele se arrepende e passa a reflexões que só lhe valerão de consolação se lembrar de que as oportunidades se repetirão através de novas reencarnações. Mas, se ele fosse recomeçar nesta mesma encarnação, diria: eu faria tudo diferente. Mas não há mais tempo. Como o empregado que, preguiçoso, perde tempo e depois lamenta: perdi a minha jornada. Ele também diz: eu perdi a minha vida. É por isso tudo, meus caros ouvintes, que, conscientes da responsabilidade que temos pelas ações que praticamos, devemos nos empenhar na busca da verdade recomendada por Jesus. E Ele próprio nos deu a chave para conseguirmos alcançar esse objetivo. Eis aí, em toda parte, ao alcance de qualquer um e de todos, os ensinamentos de seu Evangelho de luz. Todos os ensinamentos de Jesus tiveram como centro oferecer-nos o caminho para o progresso moral, o que significa a conquista definitiva da verdadeira felicidade. E foi por isso e para isso que ele asseverou: eu sou o caminho, a verdade, a vida. É um assunto que se nos faz necessário, sobretudo nos tempos dos chamamentos da espiritualidade, para que nos preparemos para a transformação planetária. Mas, agora, vamos abrir espaço para o nosso momento musical. Momento musical de reflexão. Vamos ouvir de Chopin, pela Orquestra RGE, sob a regência de Henrique Simonetti, Noturno.
O homem não deve jamais deixar de considerar que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve dizer-se que se pertencesse a um mundo mais elevado, isso não ocorreria, e que depende dele não mais retornar a este mundo, trabalhando pelo próprio aperfeiçoamento. As atribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer o melhor. Tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Essas tribulações, pois, são, ao mesmo tempo, expiações pelo passado que elas punem e provas para o futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pelas faltas que tenha cometido. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente o indício de uma falta determinada. São, frequentemente, simples provas escolhidas pelo espírito para acabar a sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim, a expiação serve de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mas provações ou expiações serão sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Foi assim que o mestre nos destacava as classes de pessoas cuja maneira de se conduzirem lhe sucederia fazê-las felizes ou infelizes. Eram fortes as referências que fazia aos diversos segmentos morais dos homens, muitas delas em forma de bem-aventuranças. Há registros de que Jesus lançou observações sobre as diversas maneiras de a humanidade se conduzir, bem como aos sofrimentos humanos, destacando as aflições, a humildade, a ânsia pela justiça e muitas outras. Segundo o Evangelho de São Mateus e de São Lucas, ele observou que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Disse mais: bem-aventurados vós que agora tendes fome, vós sereis felizes. Vós que agora chorais, porque rireis. A doutrina espírita explica as observações de tal gravidade proferidas por Jesus, afirmando que as consequências que Jesus prometia aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Mais do que isso, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. É, dizem, para ter mais mérito. Mas muitos perguntam, por que uns sofrem mais do que outros? E outra pergunta mais, por que uns nascem na miséria, outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? E perguntariam também, por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. E muitos dizem mesmo que parece privilégios divinos verem homens virtuosos sofrerem ao lado de homens maus que prosperam.
A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus, afirmam ainda. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos instrutores. É necessário que falemos um pouco sobre as causas das dores, das aflições. Existem as causas atuais, mas existem também as causas anteriores, isto é, geradas por nós mesmos em vidas passadas. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim o preferirem, têm duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras nas vidas passadas. Mas a experiência, algumas vezes, vem um pouco tarde, porque a lei divina opera por matemática que ainda desconhecemos, sabendo, contudo, que ela é infinitamente justa. As nossas reflexões sobre as experiências que se nos impõe vivenciar, quase sempre, só acontecem quando a vida já se dissipa, as forças desgastam. Quando o mal não tem mais remédio, é então que o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado e hoje não estaria sofrendo. Se fosse recomeçar, diria ele, eu faria tudo diferente. Mas não há mais tempo. Como um empregado preguiçoso que diz: eu perdi minha jornada, ele também diz: eu perdi minha vida. Mas, da mesma forma que para o trabalhador o sol se ergue no dia seguinte, para ele também a vida é sempre contínua. Do ponto de vista espiritual, e as novas oportunidades da reencarnação lhe garantirão renovadas chances de reparar o mal que fez. É que para ele, como para todos os homens que ainda transitam pelas fases inferiores da senda evolutiva, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e tomar boas resoluções para o futuro. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente suas consciências, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem e verão se, o mais frequentemente, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria sofrendo. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, a sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua própria incúria. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual.
A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que não suporta a consequência do mal que fez. Mas a lei dos homens não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aqueles que prejudicam a sociedade, e não as que não prejudicam, senão aquelas que a sociedade não sabe. O assunto vai continuar, mas a seguir o nosso momento musical mediúnico. Vamos ouvir, de autoria do Espírito de Noel Rosa, psicografia de Marta Galego Tomás e na voz de Magali, Em Honra da Liberdade. Se queres a liberdade, meu amigo, companheiro, busca em ti mesmo a verdade e liberta-te primeiro. Se queres dar paz ao mundo, ver feliz toda a nação, não percas mais um minuto, pacifica o coração, porque ninguém pode dar daquilo que não tiver. Procura, pois, cultivar o melhor que te houver. Do mundo nada se leva, dizem, mas não é verdade, pois garanto que trazemos o defeito e a qualidade. Não é vã filosofia, ciência ou religião que vão te dar alegria e paz ao coração. Procura o entendimento, compreensão, fraternidade. Busca mais conhecimento, mais amor e mais bondade. Não há ninguém que te prive de conquistar a verdade, mas o homem só é livre quando honra a liberdade. E agora, meus amigos, eu vou dizer a vocês: tenham todos muita paz e boa noite outra vez. Passando agora a falar das causas anteriores das aflições humanas, a doutrina espírita nos ensina que, se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tais são, por exemplo, a perda de seres queridos, de arrimos da família, os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes
os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo e muitas outras. Aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não poderia evitar, impotentes para mudarem por si mesmos, e que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que, pois, existem seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são tão favorecidos sob todos os aspectos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade, não conhecendo da vida senão o sofrimento? Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo, e sua sorte estaria irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes da terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias neste mundo e merecer no futuro uma recompensa, ou uma punição qualquer, quando não puderam fazer nem o bem, nem o mal? Entretanto, em virtude da certeza que impera entre os homens de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa, e desde que se admita Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precede sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, só pode estar em vidas anteriores. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que se não fez, se somos punidos é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea, e se ele não se pune hoje, punir-se-á amanhã, ao passo que aquele que sofre está expiando o seu passado. A infelicidade que à primeira vista parece imerecida tem, pois, uma razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque reconheço, fiz o mal. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como os das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida. Quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, etc., etc. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra, como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo. Essa anomalia não existe em aparência, senão considerada sob o ponto de vista presente. Mas, se se elevasse pelo pensamento, de maneira a abranger uma série de existências, ver-se-ia que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo da que lhe é dada no mundo dos espíritos, porque a justiça de Deus jamais é interrompida.
Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas, querendo avançar ainda, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se vai vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Tais são, mais especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedente existência, e que suportam com uma resignação toda cristã as maiores dores, pedindo a Deus para suportar sem lamentações. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que excitam as queixas e compelem o homem à revolta contra Deus. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. O sofrimento que não excita lamentações pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é um indício de que foi antes escolhido, voluntariamente, do que imposto, significando a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita senão quando são puros. Toda marcha lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Tal como os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada a uma cidade é interditada até que estejam purificados. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provas da vida adiantam quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam, pouco a pouco, de suas imperfeições. A seguir, no Sementeira Cristã, em nossa dimensão, apresentação do companheiro Vicente Benatti. Senhor ouvinte, bom dia. Uma palavra a gestantes. O roupeiro Maria Barini, departamento do Centro Espírita Esperança e Fé, está com atividades regulares junto ao Centro Espírita União, Fé, Esperança e Caridade,
Cito a rua Padre Anchieta, 2360, em proximidade do semáforo da rotatória das avenidas Presidente Vargas e Major Nicásio. Aulas quintas-feiras, das 14 às 16 horas. Atividade com orientação médica, enfermagem, assistente social, fisioterapia, recurso de evangelização. Cumprimento a toda a equipe de trabalho através da Janete Malta Falese, na orientação do curso de costura, e a Shirley Penha nas áreas de evangelização. Na avaliação final, a gestante participante recebe um rico enxoval ao bebê que irá nascer. Nós estamos hoje diante de um momento nacional, que é o 8º Fórum Nacional de Arte Espírita. O nosso Rogério Felizbeno da Silva, ex-presidente, diz que teve muitas dificuldades operacionais e muitas delas foram decorrentes das limitações dele próprio e da própria inexperiência de administrar uma instituição de caráter nacional. Apesar disso, ele diz, creio que tivemos muitos acertos e conquistas. O grande destaque que faço é o nosso reconhecimento e incorporação ao movimento federativo nacional num espaço tão curto de tempo, pois, com menos de 2 anos de existência, a ABRARTE já estava com seu assento ao Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Nós estamos num momento de transição. Ele diz que Deus, os bons espíritos, os grandes artistas da espiritualidade possam inspirá-la e sustentá-la nessa tarefa. De minha parte, coloco-me ao seu lado como um simples auxiliar, mas com a mesma disposição com tantos companheiros que me prestaram. Nossos parabéns ao Rogério Felizbino de Lima, ex-presidente da ABRARTE. Ainda no 8º Fórum, nós tivemos muitos francanos ali. A delegação de São Paulo é composta de 17 membros. Entre os nossos francanos está a Eneida Naline, o Matheus Silva, a Lígia Ferreira Benatti Gonçalves, atual presidente, e com certeza a Nara Calone está junto, porque ela também está em Brasília. Há um destaque aqui especial também para os vários dias. Dia 23/6, nós tivemos a apresentação do grupo de dança Reforma Íntima de Vitória. E uma peça, E Ser um Dia, pelo grupo teatral de Curitiba. Na sexta-feira nós tivemos uma palestra para Elaine de Carvalho Lopes, de Santos. O tema, Artistas Médios da Beleza Eterna. Ainda no sábado, há um destaque especial para o Centro de Estudos. A Visão Espírita do Teatro, por Fábio Fidério de Natal. A Visão Espírita da Dança, Denise de Lucena, Curitiba. A Visão Espírita da Música, Moacir Camargo, já francano de adoção. A Visão Espírita Audiovisual, do Lucas de Pada de Goiânia. E a Visão Espírita da Poesia, Maurício Keller, Goiânia. Com certeza, o Congresso deu seu recado importante ao movimento artístico do nosso país. Nós estamos ouvindo aqui, como fundo, um disco Biomusic, com o Daniel Arruda. O Daniel hoje está morando na Alemanha. Ele fez um disco ligado com o meio ambiente. Nós estamos ouvindo a música Plante uma Árvore. Há uma adoção muito grande da empresa Macbuti, que prestigia esse trabalho de muita importância como a arte e o nosso movimento espírita, com certeza. Nós estamos ainda com um convite estampado em linda caixa de madeira. Ontem, dia 25, em São Joaquim da Barra, realizou-se o casamento civil do Tarcísio, filho de Francisco Baciano Zanqueta, e a Maria Elizabeth Ferreira Zanqueta, com a senhorita Adriana, filha de Jesus Padilha de Carvalho, e o Laíro Martins de Carvalho. As solenidades complementares do casamento, já na área civil, se realizará no dia 30 de julho de 2011, às 19 horas, na Igreja Batista Getsemane, localizada na Avenida Central 281, no bairro Santa Isabel, em Cuiabá, no Mato Grosso. Aqui uma saudação à nossa co-irmã de Orlândia. Orlândia, em atividade de comunicação. A Orlândia Rádio Clubes Limitada, ORC,
1240 kHz, prefixo ZYK 621. Ao nosso estimado Adson Martins, tivemos uma conversa muito ampla sobre a nossa região, é o atual gerente. E ao seu digno presidente, o diretor Chester Antônio Martins. Ao destaque aqui da Intelli, empresa ligada ao ramo de eletricidade, pelo desenvolvimento da área esportiva, principalmente o futebol de salão, em toda a região. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento especial para a nossa cidade, com a realização ainda da Francal. E nós estamos vivendo esse caminho nosso com tantas obras realizadas na cidade franca, através do Pestalozzi, através da Nova Era, através da Fundação Judas Iscariote. Que prossigamos trabalhando pela causa social, sempre integrando ao mundo melhor. Muito gratos e até a nossa próxima edição. Obrigado. No Sementeira Cristã, a sessão Claramente Vivos. O jovem Marco Antônio Araújo transmite aos seus familiares, especialmente à sua mãe, mensagem informativa quanto à situação em que ele se encontrava, sem contudo, afirma ele, haver motivos para desespero, porque tudo aconteceu no fiel cumprimento das leis divinas. Pela psicografia de Chico Xavier e constante do livro Entre Duas Vidas, vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euride Carvalho. Mãezinha Maura, é a sua prece de amor que espero em forma de bênção. Pensamos que há muito tempo, sem qualquer intercâmbio entre nós. Sei que você e meu pai guardam essa opinião. Entretanto, se é verdade que a saudade é uma força que a gente supõe capaz de paralisar ponteiros de relógio, o progresso nos dá uma impressão de tamanha velocidade nos dias da Terra, que 7 anos se nos afiguram apenas alguns minutos. Alegrias de infância, esperanças de juventude, preocupações de estudos, responsabilidades de rapaz que começa a imaginar os planos de trabalho na carreira escolhida, são hoje telas que ficaram dependuradas nas paredes de nossa memória, enquanto a marcha para a frente continua inexorável. Não se admire, mãezinha, se lhe disser que estamos tão juntos, quase como ontem, no mesmo campo do dia a dia. Sei que tudo o que passou, depois daquela viagem frustrada, a lei do Senhor estava em caminho à minha espera. Pormenorizar agora os fatos, nas minudências do ocorrido, é desnecessário. Encontrei um amigo em Dr. Alberto, um novo pai em meu bisavô Joaquim, um protetor em meu querido avô Araújo e um enfermeiro dedicado no irmão Serapião Ribeiro. Falando com tanta naturalidade sobre o assunto, pode parecer a você que estou fazendo esnobação, mas não é isso. Sofri muito. Hoje, o tempo fez a função do vento sobre um montão de brasas. Aquele fogo de dor cedeu lugar a uma grande paz, e é com essa paz que respondo a todos os seus escritos de amor fraterno, explicando que estamos hoje mais juntos, que seus ombros ficaram escalavrados de tantas cargas de aflição. E não tenho qualquer dúvida, mas a prece foi a nossa lâmpada acesa, afugentando as sombras. Mãezinha, agradeço tudo que você me dedica em suas páginas de saudade e carinho. Sei que o papai é o nosso amigo de sempre. No entanto, ouço a sua voz me chamando ao diálogo. Creia, mamãe, ninguém está só.
Não é determinação de Deus que a criatura viva inteiramente isolada, sem manifestar os próprios pensamentos. É por isso que depois do casamento de nossa Rose, fiquei muito feliz ao vê-la no centro espírita cristão, buscando auxiliar ao seu filho na pessoa dos outros. Ah, querida mamãe, esse é o melhor rumo para a verdadeira consolação. Não julgue que eu tenha vindo para cá fora do tempo, porque o tempo é um contabilista que nunca se engana. Sigamos para a frente. O verdadeiro parentesco nasce no coração de cada um. Aqui, na vida espiritual, as diferenças são tantas que não é fácil ganhar a família da terra. As criaturas se apegam umas às outras, segundo as afinidades com que se apresentam. Por isso, mãezinha, venho aprendendo que o trabalho é a outra face do estudo. Não adiantaria conhecer sem fazer. E esse seu exemplo, passando a me procurar nos necessitados, me comove muitíssimo. Sei que você adoeceu depois de minha vinda e que as lutas de serviço aumentaram para nós em todos os setores. Mas peço-lhe pensar, não nos obstáculos já vencidos, e sim que podemos abrigar ideias novas e belas em nossas próprias almas. Não quero dizer com isso que estaremos agindo sem o concurso do meu pai querido, porque de um modo ou de outro ele estará sempre incorporado aos nossos projetos para o futuro. Peço-lhe não interrogar tanto a Deus, porque eu estaria chegando em casa fora das férias. Estaria usufruindo pedaços de tempo que obtivera junto a colegas de serviço e queria descansar ao seu lado e junto da Rose e do papai. Levava comigo vários assuntos para nossos entendimentos. Enfileirara notas, fizera apontamentos. Entretanto, a ordem não era para mim de repouso compulsório, e sim de mudança definitiva. Ninguém pode conhecer o minuto próximo. Por isso rogo-lhe calma e consolação. Não se permita chorar tanto. Fitemos o azul do céu, de almas lavadas pelo sofrimento, que nos formou por mestre da vida. Encontrar-nos-emos mais tarde, em presença e voz. Por agora, permaneça firme em suas concentrações e em suas preces. Estarei em seu trabalho durante o dia e à noite, quando seu espírito se desprende do corpo, embora ligeiramente, está você em minhas tarefas, como não podia ser de outro modo. Alegre-se, cultive o otimismo e a esperança. Tristeza é uma sombra que apenas prejudica quem a conserva por teimosia dentro da própria alma. Continuemos contentes, animados e felizes pelas bênçãos de Deus que temos recebido. Tenho estado em suas tarefas e procuro exercitar essa yoga de alegria e de esperança, auxiliando aos nossos companheiros, tanto quanto possível, a desfazer nuvens de apreensões e sombras de sofrimento. Mamãe, diga a meu pai do amor que nos reúne uns aos outros. Ele estará sempre em meu coração, tanto quanto o seu coração maternal está comigo. Agradeço as flores renovadas à frente de minhas lembranças e agradeço tudo o que faz em meu favor. Em Araguari, as nossas tarefas não se modificaram de essência. Sustentamo-nos reciprocamente. E sou eu quem agradece todo esse imenso amor que recebo. Mãezinha, nosso irmão Acelino ainda não pode comunicar-se através do lápis, mas me pediu dizer à nossa mãezinha
tia Doralice, que ele vai bem até que as forças se lhe refaçam. Se soubessem na terra quanto nos valem na vida espiritual as preces de coragem e de paz, de certo que os nossos entes amados saberiam nos socorrer sem tantas recordações amargas. Estamos em marcha, marcha para a frente. E isso é aquilo de que necessitamos. Seguir sempre adiante, esquecendo o inútil da retaguarda. Desse modo, mãezinha, a paz nos felicitará mais depressa. Agradeço-lhe quanto faz por minha renovação para o bem e prometo-lhe fazer o possível por você quando estiver em condições de receber o privilégio de trabalhar mais para merecer mais trabalho, até que o servir se nos faça a alegria perfeita. Mãezinha, continue avançando, otimista e feliz. Não se desgaste. Atenda às próprias forças. Começamos a trabalhar juntos nas tarefas mediúnicas, e isso quer dizer que não me alterarei por aqui até que você volte. O que desejo possa ser muito para adiante, a fim de que você na terra viva feliz, no máximo tempo, em favor de nós todos. Peço-lhe não registre qualquer falta de notícias minhas, porque coração a coração, vivemos na mesma faixa de sentimentos e ideias, à maneira de duas árvores que se apoiam uma na outra. Abrace a meu pai João, com esse respeito no amor que ele cultivou no coração do filho agradecido. Ao Cláudio, Rose e familhinha, o meu afeto constante. E a você, mãe querida, o pensamento e o amor, o carinho e a saudade e esperança do filho, sempre em suas horas, por vida de sua vida e coração de seu coração. Marco Antônio Araújo. A seguir, a sessão pergunta e resposta. Hoje vamos apresentar a resposta à pergunta da nossa prezada ouvinte Ana Júlia, do Jardim Seminário, que foi formulada à equipe do Idefran nos seguintes termos. O que diz o Espiritismo a respeito dos conturbados relacionamentos entre os membros de uma família, sobretudo quando alguns deles parecem estar sempre dispostos a chocar-se com os dos demais familiares? Vamos ouvir a resposta, minha cara Ana Júlia, em gravação preparada pelo nosso companheiro Felipe Salomão. No dizer de Emmanuel, a família é o cadinho purificador das nossas almas. Isto significa dizer que para vivermos em família é preciso ter muita paciência, renúncia, tolerância, aceitação. Sem procurarmos desenvolver essas virtudes em nós, a convivência familiar fica mesmo muito tumultuada. Os parentes que nós trazemos para perto de nós na família quase sempre são nossos credores de existências passadas. São aquelas mesmas almas que nós prejudicamos ou a quem fizemos sofrer e que agora retornam ao nosso convívio para receber o nosso carinho, a nossa atenção, cobrando de nós aquilo que nós negamos no passado. E é por isso que é preciso ter muita paciência, porque as pessoas, às vezes, estão naquele estágio ainda de se sentirem prejudicadas. Daí porque cobrarem de nós com tanta exacerbação aquilo de que elas são credoras. E também as pessoas requerem a nossa renúncia
para que nós possamos ceder de nós em favor de muitos. Esta é a maneira de viver em família, porque é no trato familiar, é na convivência familiar que nós vamos ressarcindo aquele passado negligente que nós cultivamos. Então os filhos são problemas, o marido é difícil, a esposa é complicada, os demais parentes são mais exigentes, exatamente porque nós somos devedores. É claro que precisamos lembrar que pode ser que algumas características de familiares nossos têm origem na própria educação que nós lhes demos. Porém, ao analisarmos as nossas vidas e verificarmos que a causa não está na vida atual, por falhas que nós perpetramos quando educamos os filhos, temos de procurar a causa mesmo nas existências anteriores. E, para tanto, há um consolo muito grande no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele capítulo que é a espinha dorsal do Evangelho e que se intitula Bem-aventurados os aflitos. Lendo lá causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições, nós vamos entender que todos os problemas na família que nós temos têm origem quase sempre no passado. Por isso, convocamos a todos, a nós mesmos, a convivência com muita paciência, muita renúncia, tolerância com as falhas dos nossos familiares e, sobretudo, aceitar as pessoas do jeito que as pessoas são, não querendo modificá-las à força, mas dando-lhes tempo para que se modifiquem. Assim como Deus faz conosco, aceita-nos na nossa imperfeição. Há uma frase de Chico Xavier que é lapidar e serve como orientação para nós. Ele diz o seguinte: aceito os homens como eles são e continuo eu mesmo. Finalmente, gostaríamos de sugerir a você o culto do Evangelho no lar. É esta atividade tão divulgada pela doutrina espírita que consiste em a família reunir-se uma vez por semana, sempre no mesmo horário, para fazerem uma oração em conjunto. É através do culto do Evangelho no lar que nós vamos melhorando o ambiente da nossa casa, fazendo com que as vibrações negativas, os sentimentos menos dignos sejam expelidos da nossa convivência. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone DDD 16 3721 8282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. A gentileza é filha dileta da renúncia e guarda consigo o dom de tudo transformar em favor do infinito bem. Com esta observação do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã de hoje. Agradecemos pela audiência. E lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, acesse www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.livestream.com/Sementeira Cristã. Apresentaram o programa de hoje Eurípides Mendonça e Rosa. Nos controles de áudio e sonoplastia, o nosso querido amigo Danilo. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos.
Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.